Lucas Josino na ponta da linha para agora sim falar com a gente sobre a fuga de presos lá no Paraguai e as estratégias montadas pelo governo brasileiro, por alguns governos locais também, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, para tentar capturar presos que eventualmente, fugitivos que eventualmente consigam adentrar pela fronteira do Brasil com o Paraguai e chegar por aqui. Fala, Lucas, bom dia. Começando pelos lados paulista, Rafael, muito bom dia a você, bom dia a todos. A polícia de São Paulo preparou uma operação também para evitar a chegada dos criminosos que fugiram do presídio de Pedro Juan Cabalheiro. As estradas paulistas foram reforçadas, principalmente nos pontos das divisas com os outros estados. Mais de 13 mil policiais e 6 mil viaturas estão circulando atrás dos fugitivos, isso só aqui em São Paulo. Ontem, 2 foram recapturados, um no Brasil e outro no Paraguai. O primeiro foi o brasileiro Eduardo Alves da Cunha, pego em Ponta Porã pela polícia do Mato Grosso do Sul. O segundo se chama Dário Gonzalez Figueiredo, é paraguaio e ele estava escondido em um bairro próximo ao presídio, também no Paraguai. Os governos brasileiro e o paraguaio continuam fazendo operações atrás dos outros 73 fugitivos. De acordo com o secretário da Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, o brasileiro que foi recapturado no estado vai permanecer aqui no Brasil. Antônio Carlos Videira destaca que o criminoso foi pego com algumas munições. Neste primeiro momento, ele está preso em flagrante porque ele portava munições 5,56 em seus bolsos. Então ele vai ser autuado em flagrante no Brasil, já foi, por conta da posse dessas munições, o porte dessas munições de uso restrito. Nós estamos agora buscando apenas verificar se ele não tem mandado, sua verdadeira identificação inicialmente e se tem mandado de prisão em outras unidades da federação. A polícia do Mato Grosso do Sul também encontrou 3 carros queimados, esses carros possivelmente utilizados também pelos criminosos na fuga já pelo lado brasileiro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário também ressaltou que as fronteiras do Mato Grosso do Sul estão reforçadas, assim como aconteceu também no Paraná. Nós aqui destacar que as nossas ações não se restringem apenas à linha de fronteira e à faixa de fronteira, mas também nas divisas. Muitos desses fugitivos brasileiros são de outros estados, então é natural que eles tentem chegar aos seus estados de origem. E aí o robustecimento também da fiscalização nas divisas com o Paraná, São Paulo, Minas e Goiás. O diretor do presídio de Pedro Juan Cabalheiro e 30 agentes penitenciários foram presos ontem, suspeitos de terem facilitado a fuga. A ministra da Justiça do Paraguai com certeza falou também sobre corrupção, disse que não há dúvidas de que houve corrupção por parte dos funcionários da cadeia de Pedro Juan Cabalheiro. Hoje, esses funcionários deverão prestar depoimento à polícia paraguaia. Rafael. É isso aí, valeu Lucas Josino, eu falei aqui, trouxe o assunto hoje no destaque aqui do Jornal Gente, né, porque não é um episódio isolado, tem a história do Acre também, com a fuga em massa de presos, 26 detentos que escaparam do complexo penitenciário de Rio Branco e também a suspeita de que haja aí um financiamento dessa ação com a compra, né, de agentes penitenciários por parte dessa facção criminosa. E aí, o montante que circula na mão desses bandidos é muito grande, por isso as autoridades brasileiras reforçaram a segurança em todos os presídios onde há notícia de preso ligado a essa facção criminosa, para que seja reforçada a estrutura do presídio e que se possa impedir uma fuga, uma liberação. A gente não sabe exatamente como se deu ainda, se aquele túnel na penitenciária do Paraguai foi realmente usado, né? Ou se os bandidos tiveram a porta aberta pelos carcereiros, que segundo a investigação paraguaia, Zaidan, podem ter recebido até $80 mil cada um. O diretor da parte, né? O diretor deve ter sido um valor superior, né, pela hierarquia. Lógico. E, inclusive, o vice-ministro pediu demissão, entregou o cargo. E ontem, o Ábido, presidente do Paraguai, disse o seguinte, o sistema carcerário paraguaio está em colapso, né? Não há vagas suficientes, são prédios ruins. E aqui no Brasil, com algumas exceções, não é muito diferente. Você vê que no caso do Acre aí,
Havia uma abertura para a entrada de ar e de sol, e aquilo praticamente dá direto para a rua, né? Quer dizer, se o sujeito consegue fazer o buraco, ele sai. Agora, eu acho curioso esse tipo de desabafo, como fez o presidente do Paraguai, como se eles não tivessem responsabilidade pelo que está acontecendo. Ele faz um desabafo, eu repito aqui, como se nós fizéssemos no microfone. Constatar o problema, cada um tem o seu papel na sociedade, né? Uns de constatar o problema e outros que não são buscados em casa, né? O presidente do Paraguai, assim como qualquer outro político brasileiro, eles não são sequestrados e levados, olha, precisamos da sua sabedoria para ajudar a nossa sociedade. Não, eles vão atrás disso, disputam eleições, se filiam a partidos políticos. E aí quando chegam lá, começam a reclamar, a dizer que assim não dá, assim não funciona, desse jeito não vai dar certo. Bom, mas aí, meu amigo, então estamos todos na roça, como É aquele negócio, o cara pode até argumentar, falar, ó, eu herdei essa situação, não tenho dinheiro para melhorar, não tive tempo, etc. Essa é uma saída que eles usam, né? Como a impotência, e aí é desesperador para a sociedade, porque ela vê um sujeito que foi colocado lá para resolver, manifestando impotência. E há o outro tipo, que você falava até ontem aqui, e que ontem se repetiu no discurso do Witzel, que é ir além. É dizer o seguinte, não, está acontecendo porque eu sou tão bom que estão querendo me boicotar. O Estado está contra mim. É igual o cara que fala assim, não, os caras fizeram isso. Inclusive em São Paulo a gente ouviu dezenas de vezes. É porque como a gente está com a política dura aqui, firme, de confrontação, isso aí é uma retaliação ao Estado. Zaidan, já usaram isso aqui na segurança pública? E eu falei isso no sábado, com todo respeito à memória do ex-governador Alberto Goldman. Ele usou essa justificativa para, no período em que foi governador de São Paulo por 9 meses, depois da renúncia do Serra, que foi candidato à presidência da República, para justificar problema na CPTM, para justificar problema no metrô. Teve uma pane no metrô na época da eleição, que ele chegou a acusar o sindicato, depois nunca ficou provado. Eu não estou aqui defendendo o sindicato. Agora, para acusar alguém, você não pode acusar o sindicato, você não pode acusar um passageiro. Ele chegou a dizer que tinham colocado uma blusa que impediu o fechamento de uma porta. Isso. O fechamento da porta fez com que as pessoas lá dentro entrassem em desespero, começassem a quebrar a janela, aí passaram a caminhar nos trilhos. Espera um pouquinho, né? Exato. Entendeu? Aí vem dizer, não, porque as forças contrárias estão juntas para nos prejudicar, porque nós estamos fazendo o certo. O governador do Rio de Janeiro, estou desvirtuando o assunto aqui, mas já vou voltar, tem a obrigação de apresentar o resultado dessa investigação agora, porque vir a público e lançar essa tese da sabotagem, porque ele está mexendo no vespeiro, porque nunca antes na história do Rio de Janeiro, porque ninguém como ele, porque isso, porque aquilo. Olha, espera um pouquinho, pode até ser sabotagem. Agora, eu, que não entendo do assunto, imagino ser mais provável o esgoto, que o problema tenha sido gerado pelo esgoto que é jogado diretamente na água oferecida ao povo fluminense do que por uma eventual sabotagem. É distração, né? Tanto que ontem ele falou assim, vou colocar a polícia para investigar. Ou seja, ele chegou à conclusão antes da investigação. Agora a polícia vai investigar porque ele está dizendo que foi sabotagem. Primeiro a polícia deveria ter dado elementos para ele trazer a então, público. Agora o Ábido falou, ó, é o seguinte, o sistema está em colapso, não é? Isso tem um nome, né? Sabe que tem um nome isso puro, né? Assim, que resume tudo. Populismo. Agora, deixa eu só Ele falar é uma coisa. extremamente populista e o Rafael, Zaidan, trouxeram aqui, também concordo que o presidente não está lá para fazer diagnóstico, né? Tem que trazer solução. Agora, a gente precisa cobrar também, aqui no Brasil, lá no Paraguai, eu não sei como é que é, da Polícia Federal, por exemplo, um empenho maior no sufocamento financeiro dessas organizações criminosas. Porque a gente vê até ações de sucesso, com prisão de bandido e tudo mais. Mas e vou fazer uma crítica aqui a alguns delegados da Polícia Federal, porque é muito mais gostoso você ficar no gabinete investigando o crime do colarinho branco. Não que não tenha que ser investigado, entendam aqui o que eu estou falando. Mas alguns delegados da Polícia Federal preferem esse caminho, porque você combater uma organização criminosa, está mexendo com gente perigosa, que tem arma, que tem muito dinheiro e está provada nessas ações, e cada vez essas organizações elas vão ficar mais poderosas se tiverem mais dinheiro. Então, não sei se a estrutura da Polícia Federal ou se alguns grupos preferem destinar suas investigações para esse lado do crime financeiro, do colarinho branco, porque esse sujeito, ele pode desviar recursos e tal, mas meter medo não, porque na hora que chega um policial na porta da casa dele, ele entrega todo o esquema, faz delação premiada, código de leniência e tudo mais. Agora, esses bandidos dessas organizações criminosas são bandidos perigosos porque eles não estão dispostos a fazer acordo. Eles sabem que se fizer uma delação premiada,
eles serão executados pelo Tribunal do Crime. O Sérgio Moro falou sobre isso aí no ano passado e disse o seguinte, e aí é uma questão técnica, não tenho que discordar e tal. Ele falou, olha, esse combate ou ele é transnacional ou ele está fadado ao fracasso, não é? Então, você tem de fazer uma ação conjunta. Claro, não funciona o esquema transnacional se não funcionar em cada país. Tem de funcionar aqui dentro. Mas você ficar esperando o Paraguai também... É óbvio, mas esses acordos são importantes. Sim. Os acordos entre os governos. O trabalho vai ser feito em cada país, mas tem de haver esse acordo, porque esse dinheiro circula. Não é? Essas pessoas, não há menor preocupação, menor constrangimento com barreiras físicas, fronteiras físicas, imagina. Tanto é que eles procuram essa região para se instalar as lideranças. Lógico.